Queridos irmãos, foi a direção que o Senhor nos deu. Nós estamos andando, por esse caminho, por essa vereda que o Senhor apontou, tratando sobre várias questões. Eu comecei falando sobre oração, mas no meio do caminho o Senhor foi dando um norte, ampliando o horizonte. E aí, por 2 domingos, a palavra, esteve com a minha esposa. Ela pregou sobre frutos da oração, e domingo passado pregou sobre movimentos, a necessidade de nos movimentarmos em oração. Amém? Então, ainda nesse norte, a gente vai continuar falando de oração, mas eu queria voltar um pouco, para linkar com alguns pontos de onde nós partimos lá atrás. Nós falamos que existem 3 níveis, 3 dimensões de relacionamento com Deus. Nós temos o corpo, alma e espírito. E nós somos o templo. E a Bíblia fala com o templo. Deus deu a Moisés a forma do templo, o átrio, que nós relacionamos com a dimensão do corpo. O santo lugar, que nós relacionamos com a alma, e o santo dos santos, que nós relacionamos. Não foi eu que inventei, foi uma visão que o Espírito deu, amém, queridos? Nós relacionamos com o santíssimo lugar, ou seja, e com a dimensão do Espírito, ou seja, corpo, o átrio, dimensão do corpo, santo lugar, dimensão da alma, santo dos santos ou santíssimo lugar, dimensão do Espírito. E existem também, queridos, são 3 dimensões, 3 níveis que nós alcançamos, que nós podemos viver, 3 níveis que estão postos diante de nós, aonde nós vivemos nesses níveis um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é a partir da oração, do diálogo. Por isso Jesus, em Mateus 7, ele disse: pedi e dá-se-vos-á. Isso aponta para o átrio, para o pedir, para quem vive na dimensão do corpo, ou seja, e olha apenas a partir de um ponto de vista centrado em si mesmo, nas suas necessidades. Vive geralmente uma vida religiosa, adquire um comportamento doutrinado, às vezes por uma denominação, mas não entendeu ainda que o Senhor chama para um relacionamento de pessoa para pessoa, porque Deus é Espírito, mas Ele é pessoa e Ele quer relacionamento. Amém? Vocês estão me entendendo até aí? Fazer feito antigamente. Se você não entender, levanta a mão, que eu explico de novo. Então, o santo lugar, a dimensão da alma, Jesus em Mateus 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Nós relacionamos isso com estar no átrio, se relacionar com Deus apenas na dimensão do corpo. Não, eu creio que o Senhor é Deus, a minha vida é dele, eu sou crentão, você crentão, até o último dia da minha vida, eu sou salvo, mas eu vou viver aqui, nesse lugar onde eu vivo a minha vida, eu sigo a Cristo, mas eu não tenho uma relação íntima com Ele. Eu apenas peço, porque eu confio, e a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Amém? Mas tem gente que vive nessa dimensão, mas o Senhor nos chama para caminharmos para um lugar mais profundo, ou um nível mais alto, que nós chamamos de santo lugar, que é um lugar no templo, é um lugar na sua alma. Amém? Santo lugar, essa dimensão é onde Jesus diz, ele começa dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Isso é átrio, é um lugar onde você entra só para pedir, só tem a ver com você. Quando ele diz: buscai e encontrareis, buscar tem a ver com desejar, desejo tem a ver com alma. A sua alma começa a desejar não as coisas que o Senhor pode dar, mas você deseja Ele. Você quer mais dele. Nesse lugar seu coração começa a queimar. E essa é uma dimensão intermediária, aonde, quando nós perseveramos em buscá-lo, desejando cada dia mais, fatalmente nós chegaremos na dimensão do Espírito. Nós chegaremos no Santo dos Santos.
E nesse lugar é onde Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Você vai chegar nesse lugar. Você entendeu que precisa sair do átrio, que precisa, sabe, dele, não só do favor que ele pode dispensar, não só das coisas que ele pode dar, mas que você precisa dele. E você decide sair do átrio e avançar para uma dimensão mais profunda, aonde você diz: Senhor, eu te quero. Você passa a desejá-lo. Você revela amor por ele, por quem ele é. Você aprende a ser tão bom no ruim quanto você foi no bom, porque bom no bom todo mundo é. Sabe, queridos? E aí nesse lugar, não é nesse lugar que o Senhor quer que nós fiquemos, porque esse lugar ele tem um limite, ele tem uma cortina, ele tem uma porta que dá para a dimensão do Espírito. E quando teu coração queima, o Senhor prometeu em Jeremias 29:12, para você botar, não, Flávio, ele diz: eu me deixarei encontrar, eu serei o achado de vós. Em Efésios ele diz: eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Então o Senhor prometeu, queridos, e ele não vai ficar desdenhando da sua busca. Quando ele encontra no coração de cada um de nós um desejo sincero, o Espírito vem e abre a porta. Amém? E é nesse lugar, é nessa dimensão onde nós conhecemos os segredos que estão guardados em Deus, aonde nós experimentamos um nível de visão, de sabedoria, aonde a flecha do conhecimento vem, aonde as revelações são descortinadas diante de nós. É nesse lugar aonde nós ouvimos a voz do Espírito, aonde nós ouvimos o Senhor falar. É nesse lugar que você, sabe, entra e você vai além das sensações. Porque muitas vezes tem gente que acha que a presença de Deus é algo que nós sentimos. Não, eu também sinto, mas a presença de Deus é algo que eu conheço. E a presença de Deus só se conhece no Santo dos Santos, nessa dimensão do Espírito. Porque Deus é pessoa, mas Ele é Espírito. E Ele, como Espírito, Ele se manifesta nessa dimensão. Então tem muita gente que diz: não, Deus falou, Deus está aqui porque eu tive uma sensação. Mas a presença do Senhor, não que eu não possa senti-la, mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu vou sentir com muito mais certeza, convicção, porque muitas vezes eu sou enganado pelas sensações. Por isso multidões têm sido arrastadas, sabe, por falsas pregações, um evangelho torpe que tem sido anunciado nesses dias. E a Bíblia diz, né, chegará o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. É isso que tem acontecido, porque as pessoas, elas se deixam levar por sensações. Nós precisamos entrar nesse lugar onde nós conhecemos a presença de Deus. E muitas vezes as sensações estão enganando, e no teu espírito a pessoa de Deus fala e diz: não sou eu. Isso é munganga gospel, né? Eu não estou nesse negócio. Sabe, queridos? Então o Senhor nos convida para entrar nesse lugar. Você entendeu até aqui, né? Então nós somos chamados por Deus para entrar nessa dimensão, porque o Senhor, Ele descortinou o Santo dos Santos, ou melhor, o Santíssimo Lugar. Ele era protegido por um véu. E não imagine um véuzinho fino, feito esses voal que a irmã Márcia bota na decoração. Não, irmãos, eu esqueci as medidas agora, mas era um véu grosso. Imagine um véu, salvo engano, de linho, mas de mais ou menos 10 centímetros de largura. Se não foi exatamente, era próximo disso, ou era mais ou era menos um pouco. Imagine, não se rasga um pano desse. Ele é tão pesado que se você bater nele, você volta e se machuca, porque é fixo, fica rígido como se fosse uma parede. Então, quando Jesus entregou a sua vida para dar acesso, sabe, para dar ao homem acesso a Deus, por uma ação do Espírito, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Porque nada pode ser feito de baixo para cima. Obras não salvam.
tudo é de cima para baixo, tudo vem do alto, amém, irmãos? Então não procure autoajuda, procure a ajuda do alto, amém? E aí, querido, o véu foi rasgado, e Jesus, ele nos chamou então de sacerdote. No Novo Testamento a Bíblia diz, em 1 Pedro, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, amém? Nós somos sacerdotes, então entenda, aonde aquele homem que vinha de uma linhagem sacerdotal e era separado para entrar no Santo dos Santos, e só ele tinha acesso à presença de Deus, a congregação ficava no átrio. O Senhor disse, não é aí que eu quero meu povo, eu quero meu povo aqui, em contato comigo, sabe, eu quero me manifestar a eles, aqueles que me amam, é o que a Bíblia diz. E o Senhor providenciou o cordeiro, imolou o seu próprio filho, o Espírito rasgou o véu, Jesus nos fez sacerdotes nele, para que aonde o sacerdote da velha aliança entrava apenas uma vez por ano, nós pudéssemos acessar, nós pudéssemos entrar, não por um instante, mas para viver nessa dimensão, amém? Então, e foi muito interessante, porque esses dias orando a respeito dessa palavra, eu digo, Senhor, está chegando o final, e Deus fez, tem algo mais que eu quero falar. Então você pega aí átrio, corpo, alma e espírito, dimensão do corpo, dimensão da alma, dimensão do espírito, átrio, santo lugar e santo dos santos. E o Senhor disse, isso aqui, filho, tem a ver com ver o reino, entrar no reino e viver o reino. No átrio, na dimensão do corpo, você apenas se convence, sabe, de algo, e você entra naquele lugar, você coloca a sua vida ali, e desse lugar você com o seu olhar, você passa a enxergar as promessas de Deus, você passa a enxergar algumas manifestações, você passa você adequa a sua vida ao estilo religioso, digamos assim, amém? Você adquire um novo comportamento, um novo modo de viver, mas o centro continua sendo você. E nesse lugar não quer dizer que você não está salvo, irmãos, mas você apenas se convenceu que o Evangelho é verdade, e você vê o reino, você passa a ver o reino, e você passa uma vida inteira, nós já pregamos isso aqui, como alguém que assiste, no sentido não de auxiliar, mas de ver, de assistir, amém? Você passa a viver a sua vida inteira como observador do poder, observador do poder, observador da graça, observador da palavra. Mas você não vive a plenitude do poder, a plenitude da palavra, não experimenta toda a bondade de Deus. Então, ver o reino, coloca aí por favor, Flávio, João 3,3. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre ver o reino, entrar no reino e viver o reino. E o Senhor, mais uma vez eu digo, nos convida a sair do átrio, a passar para a dimensão da alma e deixar que Ele encontre em nossos corações um desejo sincero, para que então a porta da dimensão do Espírito se abra. Amém, queridos? O Senhor deseja que eu e você não sejamos apenas pessoas que veem o reino, que vivem na dimensão do corpo, que vivem no átrio, pedindo, sabendo que Ele dá. O Senhor nos convida para entrarmos no reino, para experimentarmos coisas maiores, para que a obra do Senhor seja feita em nós, porque muita gente, queridos, se convence de Cristo, mas não se converte.
Você não vai precisar ir muito longe para você ver pessoas que estão há décadas dentro da igreja, vestidinho como crente, andando como crente, sabe, com a alma amargurada, com a alma ferida, com a alma contaminada, com a vida iníqua, com a vida, sabe, aprisionada. O negócio agora, a manga ficou comprida aqui. Com a alma aprisionada a velhas práticas, aprisionada a ídolos. E não entenda ídolo como um santinho na parede, não, irmãos. Porque às vezes você se diz crente em Cristo Jesus, eu não adoro ídolos. E muitas vezes o teu trabalho vira teu ídolo, a riqueza vira teu ídolo. Muitas vezes o coração do homem é tomado por avareza. E o Deus dele, o altar dele, que deveria estar limpo de qualquer contaminação de ídolo, como diz lá em Atos 15, sabe, passa a ser reinado de Mamon. Então, muita gente vê o reino, entra no átrio, se convence, amém? Você está me entendendo? Entra no átrio, se convence, e aí fica a vida inteira ali, vendo as coisas de Deus, assistindo as coisas de Deus, sabe, mas como quem contempla ao longe, mas não se permite viver a obra do Espírito. E é muito perigoso nesse lugar, irmãos. Sabe por que é perigoso? Porque é nesse lugar onde muitas pessoas até funcionam, e muitos chegarão diante de Jesus. Eu vou colocar já esse texto, vou só falando. Por isso ele disse: muitos virão a mim e dirão: Senhor, em teu nome eu curei, eu salvei, profetizei, expulsei demônio, fiz e aconteci. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Eram pessoas que se convenceram do poder do Evangelho, até funcionaram, até foram usadas, sabe, irmãos, mas pararam as suas vidas num lugar onde apenas viam o reino. Viam o reino. No lugar, sabe, no átrio, apenas aonde se pede, com caráter egoísta, mas não se permite ser transformado, não se permite viver o novo de Deus, não se permite ser construído ou reconstruído à imagem e semelhança de Deus. E aí passa a vida dizendo que é crente. É muito perigoso, porque às vezes a pessoa nesse lugar, ela engana a si próprio. E pode até ter funcionado em algumas coisas na igreja, mas um dia vai chegar diante de Jesus e Jesus vai dizer: eu nunca conheci você. Ah, Senhor, agora eu entendi aquele negócio lá que o pastor pregou. É que eu estava no átrio, eu olhava só para mim, eu só pedia, era só o que eu queria, era só os meus sonhos, os meus projetos, o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, sabe? Era só eu. Eram as minhas necessidades, eram as minhas dores, porque o Senhor sabe, né? Meu pai me abandonou, eu fui uma pessoa problemática a vida toda, então eu vivi nesse lugar porque eu precisava pedir. Se você entrar no reino, nesse lugar, no nível intermediário relacionado à alma, é onde o Espírito faz a obra. Você começa a ser curado, é nesse lugar que você é curado. Sabe, é quando você entra no reino. Porque tem muito crente doente, irmão, porque está no átrio apenas vendo o reino, vivendo na dimensão do corpo. E o Senhor nos chama para avançarmos, para entrarmos, querido, no santo lugar, para entrarmos na dimensão da alma e deixarmos, sabe, para entrarmos no reino e deixarmos o Espírito Santo, darmos legalidade a Ele, para que Ele opere com o seu poder, com a sua graça santificadora e arranque de nós a iniquidade. Porque o texto lá de Mateus 7, bota agora não, Flávio, do 21 ao 23, quando Jesus diz que muitos chegarão diante dele e dirão: eu fiz. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Ele vai dizer: porque viveram em iniquidade. O que tem de crente, irmãos, aprisionado a lascívia, aprisionado, queridos, a pornografia, aprisionado, sabe, irmãos, em altares de Mamon,
dominados por avareza, por inveja, cristãos com línguas maldizentes, sabe, maledicentes, pessoas que pregam contenda, que tentam, sabe, que se permitem ser usadas por Satanás para criar contenda, às vezes dentro da própria igreja. Então, queridos, quando nós desistimos de ver o reino, sabe, abrimos mão de viver na dimensão do corpo e de Senhor, eu quero a Ti, eu quero o Teu Espírito, porque eu sei que Ele vai me transformar. E a conexão bíblica é, irmãos, muita gente está no átrio recebendo coisas, porque a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, e se acha abençoado e diz: não, Deus é comigo, Ele está me dando. Sim, porque a palavra diz: pedi e dá-se-vos-á. Mas, irmãos, nesse lugar aonde você, sabe, faz tudo, ora, busca a Deus, olhando para o próprio umbigo, nesse lugar não há transformação. E é nesse lugar onde se passa uma vida inteira adoecido, pedindo, tão distante de Jesus, ao ponto de um dia Ele olhar para a pessoa e dizer: eu nunca conheci você. Então nós precisamos, é o convite do Senhor para nós entrarmos, avançarmos nesse relacionamento com Deus, entregar a Ele a nossa alma, deixar queimar em nossos corações o desejo por Ele, porque nesse lugar, na dimensão da alma, é quando se entra no reino, sabe, nessa dimensão, onde nós entramos no reino, é onde o Espírito Santo vem e começa a transformar, a arrancar as feridas, a sarar as dores do abandono, as dores da violência na infância, sabe, é onde Ele começa a mudar o comportamento e livrar, querido, das contendas, das inimizades, a purificar o linguajar, sabe, a transformar o ser, porque nesse lugar, sabe, entrar no reino, ver o reino é se convencer e se tornar observador das coisas de Deus. Sou crente há 50 anos, estou ali na igreja, nunca perdi um culto. Sou crentão, irmãos, mas não viveu transformação. Trisca nele. A família sabe. Aleluia. Misericórdia. Sabe, queridos? Então, o Senhor diz: vem, eu quero transformar. Entra no reino. Sai desse lugar de observador. Entra no reino. Entra no reino. Porque aqui eu quero te transformar. E na dimensão, queridos, quando nós, no santo lugar, quando nós entramos no reino, nós somos transformados para vivermos um relacionamento de intimidade com Deus. Porque enquanto houver iniquidade na vida do homem, não haverá intimidade, porque Deus é santo. E para ter um relacionamento genuíno com Deus, nós precisamos ser santos. Entenda, perfeitamente santo em si mesmo, só Ele. Mas quem se deixa ser tratado pelo Espírito, se livra das práticas mundanas, das prisões satânicas, e deixa de ser pecador porque peca. E infelizmente, acidentalmente, vai pecar porque é pecador. É diferente, não sei se você me entendeu. Tem gente que é pecador porque peca acidentalmente, mas foi separado para Cristo. Por isso nós recebemos justificação na cruz, porque acidentalmente, é assim que deve ser a nossa vida. O pecado na vida de um crente não pode ser um padrão, ele é um acidente, não pode ser ordinário, é extraordinário. Então, quando nós chegamos nesse nível, você ficou perfeito, porque estamos sendo aperfeiçoados, amém? Estamos sendo aperfeiçoados, sendo tratados, purificados, mas estamos num processo crescente de santificação. É diferente de eu me convencer, ver o reino, né? Me torno observador do reino, um bom religioso, mas os meus pecadinhos de estimação, eu digo: não, Senhor, esse aqui deixa esse aqui porque é desde criança, deixa esse aqui porque é mais forte do que eu. Não tem pecado mais forte do que você, irmãos. Deus começa em Gênesis dizendo a Caim: o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Deus diz: não vos sobreveio tentação que não podeis suportar.
Deus não disse que você não ia ser tentado, mas Ele disse: ei, eu te livro da tentação. Se não vou sobreviver a tentação que você não possa suportar. Não tem pecado que você não consiga dizer não para Ele, é só querer. Porque Deus disse: ao contrário, Deus é fiel e justo, e junto à tentação vos dará o escape. Tem prisão, tem pecado que está te dominando, tem pecado que está sujando as tuas vestes, tem pecado que está impedindo, sabe? E não tem escala de medir pecado não, irmão. Não vá nesse negócio de pecadinho, pecadão não. Pecado é pecado e separa de Deus. Tem pecado que é recorrente, que é habitual na tua vida, que não é acidental. É porque você está no átrio, você está na dimensão do corpo. Mas diz: Senhor, ora como aquele publicano, e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre e pecador. O Senhor disse, a tua palavra diz que junto à tentação o Senhor dá o escape. Eu já passei da tentação, eu fui vencido pelo pecado, mas o Senhor também pode me libertar do pecado. Vem, Senhor, me dá vitória, Senhor, e foge da aparência do mal. Diz não ao capiroto miserável e avança, porque quando você começar a clamar e dizer: Senhor, trata a minha alma, sabe, eu quero a ti, deixe de pedir as coisas, porque a Bíblia continua dizendo: de nada vale, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada vale o Senhor você passar a vida no átrio pedindo, o Senhor dando, às vezes até ministerialmente crescendo, funcionando, pregando, gente se convertendo. Aí chega naquele dia diante de Jesus: Senhor, eu fiz, nunca te conheci. Porque obras não salvam, irmãos. Como a minha pastora pregou aqui, estou ficando formal, de minha esposa. Nós somos cooperadores, irmãos. A obra é dele, quem faz é engano. Eu vou fazer a obra de Deus, não. Porque ele, mesmo sendo soberano, na sua soberania, ele decidiu que queria que eu me envolvesse com ele, que eu participasse. Ele conta comigo, eu vou dedicar minha vida como cooperador, mas a obra é dele. Se ele não fizer, meu irmão, por mais que eu semeie, a semente não vai frutificar. Então, nós precisamos avançar, porque para ver o reino, para ficar aí nesse lugarzinho, irmão, de crentão, sabe, cumprindo toda uma agenda. Ó, agora o negócio está chique, é reino woman, reino man, é reino home. Ó, daqui a pouco vai ter, já tem o reino songs, que é, ó, aleluia, né? Aí vai ter o reino teens, que é, né, o reino kids. Ó, é tudo bonito, irmãos, e tudo vai ali, mas para ficar nesse lugarzinho vendo tudo isso, basta apenas que você se convença, porque para ver o reino basta isso aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é necessário para eu apenas ver o reino? Eu me convencer e viver o novo nascimento. Dizer: Senhor, fazer o que meu filho fez aqui. Dizer: Senhor, eu creio. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o meu Salvador. Eu agora sou crente em Cristo Jesus, amém? E aí você parou ali. Pedi, dá-se-vos-á. Senhor, eu quero. E as décadas vão passando. E você parte dessa vida, dessa peregrinação tão curta, sem ter sido transformado. E o Senhor diz: vem, entra no reino, sai desse lugar de observação, sai desse lugar de assistência. Porque para entrar no reino, sabe, quando nós entramos no reino, é nesse lugar que nós nos convertemos. Irmãos, eu passei uns 4 anos vendo o reino, crendo, e era pior do que Tomé, porque eu tinha que ver 3 vezes para crer. Mas eu via e eu cria, mas eu via o reino. Eu confessei Jesus e eu via o reino, eu via o que Deus fazia, eu cria em tudo aquilo ali, mas eu não me entregava, eu não entrava nesse reino. Porque ver o reino é quando você se convence e vem naturalmente para esse lugar, para esse modelo de vida religiosa. Entrar no reino é quando você deixa Deus fazer em você. E viver o reino é depois de ter feito em você, você está pronto para que o Espírito faça através de você. Amém? E o Senhor conta conosco. Então veja, Marcos 10:15, por favor.
O Senhor nos chama para entrar no reino, para que Ele nos transforme no que é necessário, nos liberte do que é preciso, para que então nós possamos viver o reino. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, Jesus está falando aqui de criança, não, como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então o que é necessário para entrar no reino? E Jesus mostra uma criança. Nesse momento aí, Jesus estava conversando com os discípulos. Deixa eu contar o cenário para você entender o que aconteceu. Jesus estava conversando com os discípulos e as crianças trouxeram a ele algumas crianças. E os discípulos começaram, esses guris vão incomodar. Aí esses meninos, eles são acelerados demais. É feito o menino da igreja, o rei do church. Não para, aí fica tudo correndo depois do culto, glória a Deus, né, irmãos? E os discípulos ali formais, zelosos ali com Cristo, né? Não deixa esse menino, tira esse menino daqui. A Jesus, ops, parou aí. Deixai vir a minhas criancinhas. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Amém? Então, aí, e no versículo seguinte você vai ver, Jesus os abençoou. E aí Jesus tem algumas traduções que tratam no detalhe, diz que Jesus tomando uma criança e colocando em seu colo, ele disse essa frase: em verdade vos digo, se vocês estão aí querendo repelir as crianças, observem o caráter de uma criança, observem o coração de uma criança. Eles estão me buscando porque querem a mim. Você entende isso? As crianças não foram a Jesus porque queriam que ele desse um skate, porque queria que ele desse um patinete, uma bicicleta. As crianças não foram a Jesus buscar coisas. As crianças queriam chegar a ele por amor. As crianças queriam ele, queriam a presença dele. Por isso Jesus disse: você quer entrar no reino? Vocês já viram o reino, vocês creem em mim, mas você quer entrar no reino? Para você entrar no reino, nesse lugar, eu tenho que transformar a tua vida. E para eu te transformar, você tem que me querer assim como esse menino quer. Não deixe, não impeça ele de vir a mim não, porque é esse caráter que eu espero do ser humano. É esse coração que eu quero de vocês, como um menino, sabe, que quer Jesus, que quer a presença, que quer ele porque ele é. Eu só quero sentar no colo dele, eu só quero abraçar ele e dizer: eu sou tua noiva. Eu só quero me achegar a ele, eu só quero sentir o cheiro da fumaça da tua glória, e nada mais importa. Eu vou te buscar, até que nada mais importa, eu vou te buscar. É assim que se entra no reino. Mais uma vez, olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira alguma, de maneira nenhuma entrará nele. Para entrar nesse lugar tem que ser como uma criança desprovida, querido, sabe, agora, desprovida de ambição por coisas, desprovida do sentimento de apenas ser servido por Cristo. Porque uma criança, ela não quer, mesmo se alegrando com o presente, ela não quer, sabe, perder a presença do pai. Pergunta para o meu filho, oferece alguma coisa a ele, diz: tu prefere isso aqui, ou tu prefere dormir com teu pai? Pergunta para ele. Irmãos, eu já fiz para ele, eu digo: filho, eu vou te dar um presente que você quer, isso, aquilo. Ele: por quê, papai? Porque eu vou passar 15 dias fora. Ele fez: não faz isso, papai. Não precisa me dar nada, não. É esse coração que Jesus quer. É simples, o texto não é longo. Como um menino. Porque os meninos viram Jesus e: Jesus, vai. Né, a meninada chegou porque queria ele, queria ver ele, queria tocar nele. Você já entendeu, irmãos? É assim que se entra no reino, né? Dizendo: Senhor, como um menino, Pai, o Senhor conhece as minhas necessidades, mas eu cansei, eu não quero pedir coisas, eu preciso do Senhor, porque de nada vale o Senhor me dar todo o tesouro da terra e eu continuar, sabe, esse monturo de pano velho que eu sou.
Eu preciso ser transformado. Sabe, irmãos, a gente quer ser salvo do perigo, salvo da violência, salvo do maligno, salvo de tanta coisa, quando na verdade, irmãos, praticamente via de regra, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, das nossas ambições mundanas, concupiscências, desejos incontrolados, sabe, do nosso egoísmo, egocentrismo, do nosso orgulho, da nossa falência. Deixa Jesus fazer, deseja Ele como um menino. Entra no reino, sai do lugar de expectação, onde você apenas pede. Entra no reino, começa a experimentar Ele, entra no reino. Porque nesse lugar, quando você busca Jesus como um menino, você entra no reino, você verdadeiramente se coloca debaixo do governo dele, e o Espírito Santo vem e começa a mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua maneira de falar, mudar teus projetos, mudar teus sonhos, começa a te mostrar o quanto você era egoísta, sabe, medíocre, pensava ali numa média razoável, e sabe, deixava de viver a plenitude do propósito de Deus, sabe, de viver coisas muito maiores. O Senhor, irmãos, nos chama para viver coisas muito maiores. Coisas que ainda estão, irmãos, escondidas em Deus, guardadas ali em lugares celestiais. Bênçãos que já estão prontas para mim e para a sua vida. Uma plenitude de vida já preparada nesse lugar, que muitas vezes o ser humano, irmãos, não vive porque não entra nessa dimensão. Porque para entrar nessa dimensão do Espírito, precisa ser tratado. Precisa primeiro entrar no reino. Porque para receber essas coisas, para experimentar essas coisas que estão escondidas em Deus, sabe, nós só experimentamos quando vivemos o reino. Então você entendeu que para ver o reino, basta se convencer, amém? E viver uma vidinha religiosa. Mas no seu eu ninguém toca, principalmente Jesus. Então Jesus diz, deixa eu tocar em você. Porque se você como um menino me quiser, Ele diz, aqueles a quem o meu Pai me der, de maneira alguma os lançarei fora. Se você me quiser, se você entender quem eu sou, e você me desejar, e me der legalidade para eu te transformar, eu vou fazer uma obra tão linda, eu vou te preparar, sabe, eu vou te preparar e trazer para um lugar onde vai ser você e eu, você vai me conhecer, você não vai mais ouvir sobre mim, você vai conhecer a mim. Você não vai sentir a minha presença com um arrepio, você vai conhecer o meu cheiro, porque você vai andar comigo. Você vai conhecer o meu cheiro, você vai sentir meu calor. E é nesse lugar que você vai viver o reino. Porque você já entrou, você viu, você se convenceu, você decidiu entrar. E aí deixou eu trabalhar na tua vida, eu trabalhar em você. E agora você vive esse reino comigo, você é meu cooperador. E eu vou fazer através de você. Tem muita gente que tem propósito, irmãos, que tem promessa. O tempo está passando, sabe? A gente às vezes diz assim, Deus tem pressa, mas pressa é problema de quem está atrasado. Deus não se atrasa, sabe? É um linguajar nosso, né? Ele entende por misericórdia, sabe? Mas assim, irmãos, eu queria dizer que é chegado o tempo, mas o Senhor me diz que para alguns o tempo oportuno já tem passado. Mas a misericórdia do Senhor diz, ainda há tempo, ainda há vida, ainda há tempo, vem, deixa eu fazer em você, entra no reino, porque eu quero que você viva o meu reino, sabe, para que eu faça através de você. Aleluia. E veja, Mateus 7, Flávio, 21 a 23. Tem muita gente enganada pelo próprio coração, irmãos, que está apenas vivendo o reino e funcionando. Aprendeu a funcionar vendo. Tem gente que é inteligente, aprende vendo, né? Aprendeu a pregar, aprendeu a falar, conheceu a palavra, né? Aí começa a funcionar ali, porque tem gente que não deu certo para nada no mundo, mas encontra um lugar de estrelato na igreja. Menos aqui, que a estrela é Jesus Cristo, né? E aí começa a funcionar, se autoafirmar, porque às vezes o buraco na alma ele é preenchido, ele é enganado, né, por essas coisas. Eu digo que isso é um band-aid para certos buracos na alma. Tem gente que se autoafirma,
não é ninguém, não deu certo para nada, mas na igreja, não, porque eu sei, porque eu faço, porque eu prego, porque eu não sei o que lá, e não se deixa ser curado, não se deixa ser tratado, não entra no reino. E aí o que acontece? Veja, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade? Que como um menino, com o coração que quer Ele, que deseja Ele, que se entrega a Ele, que se rende a Ele, que diz: a minha vida é tua, eu confio no teu poder, sabe? Faz em mim, não faz para mim, não faz para mim, porque se o Senhor fizer para mim a vida inteira e não fizer em mim, eu vou me perder, e eu não quero me perder, eu quero ser o fruto do teu penoso trabalho naquela cruz. Amém? Faz em mim, Senhor. Você pode dizer assim: faz em mim, Senhor. Aleluia, faz em mim. Essa é a vontade de Deus. E para você entender, irmãos, e não se enganar por coisas que estão funcionando do seu jeito, o versículo 22 diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tem gente já achando, irmãos, que o poder de Deus é dele. O 23 diz: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que... Então, muito mais que funcionar, você precisa se deixar transformar, se deixar libertar. Amém? Aleluia. Então você entendeu, irmãos, o que é ver o reino? Você se convence, assume uma posição que eu gosto de chamar religiosa. Ai, você, qual é a sua religião? Sou cristão evangélico. Uau! Se você perguntar assim: você foi transformado? Você vai ver que a pessoa ou vai ficar com raiva, ou vai se irritar. Que pergunta é essa? É sinal que ela não foi transformada. Basta essa. Você foi transformado. Você se convenceu apenas ou se converteu? Lógico que eu me converti. Sinal de que não foi transformado. Você vai entender por quê. Então, nesse lugar, irmãos, quando nós entramos no reino, nós passamos a desejar o Senhor como um menino, com um coração puro, com um caráter dependente dele. Amém? E agora, o que é viver o reino? O Senhor nos chama para viver o reino. Marcos 4, por favor, versículo 26. E dizia: o reino de Deus. Aí você vai entender que viver o reino é quando você já foi tratado, você já foi transformado, Deus já fez em você e Ele passa a fazer através de você. E eu quero dizer, irmãos, sabe que isso não significa que você tem que estar com o microfone na mão. Para Deus fazer através da sua vida, para Deus fazer através da sua vida, Ele vai te promover num alcance muito além do som desse objeto aqui. O Senhor vai te levar a lugares que Ele já visitou e Ele disse: eu vou trazer o meu filho aqui como canal de libertação, como canal de cura, como canal de salvação. Amém? E Ele vai fazer através de você muito além, de tantos que estão funcionando com o microfone na mão. Então veja, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Quem lançou a semente na terra? Diga, meu filho, com fé. Aleluia, não sacanhe não. Você já me conhece há tanto tempo, está com vergonha de mim? Diga de novo, quem lançou a semente na terra? Aleluia. Então veja só, eu vou voltar um pouquinho. Você conheceu a palavra, você recebeu uma palavra de salvação. Você disse: eu quero seguir a Cristo. Eu quero ser de Jesus. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Agora eu sou crente. E você senta nesse lugar. E você começa a ver o reino. Você está entendendo? Você começa a ver o reino. Quando você entende, quando você sai do átrio, vai para o santo lugar.
e de toda a alma você começa, Deus, eu preciso é do Senhor na minha vida. Me transforma, faz em mim. Não faz no ato, irmãos. No ato, a nossa oração é: faz para mim, faz para mim, faz para mim, faz para mim. O lugar onde nós vemos o reino é: faz para mim, faz para mim. Quando você amadurece, sabe, e entra no reino, você começa a dizer: faz em mim, Senhor. Faz em mim, faz em mim, Senhor. Faz em mim. Não me deixa mais do jeito que eu estou. Faz em mim. Porque se você mudar, sua casa muda. Se você mudar, seu casamento muda. Tem gente que ora: faz no meu filho, faz no meu marido, faz na minha mulher, faz no meu chefe, faz não sei o quê, me aprova nesse concurso, me abre essa porta. É só os outros. É só os outros que precisam ser transformados. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e todo dia de ser eu tenho motivo para lembrar disso, 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Olha, comece a olhar, daqui a pouco a gente vai cear. Comece a olhar para dentro de você e identificar aquilo que o Senhor precisa fazer em você. Entre no reino, mude a sua oração. Comece a dizer: faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Nesse lugar você diz: faz em mim. Faz em mim. E aí, quando Deus faz em você, você chega numa dimensão onde você vive o reino. Quem lançou a semente na terra? Você vai passar a ser cooperador da seara do Senhor. Você vai ser um semeador ambulante. Você vai andar com um bizarro, com um saquetel cheio de semente, e por onde você passar, você vai semear o amor, você vai semear o perdão, você vai semear a graça. Amém? Você vai semear a palavra. Você vai se surpreender quando você estiver conversando com alguém e o Espírito Santo te dá uma palavra. Você vai dizer: meu Deus, nem eu sabia que eu sabia dessa palavra. De onde foi que veio essa palavra? João 14, 26. Jesus, você ouviu um dia, há 20 anos atrás, você ouviu numa pregação, ela ficou guardada no teu espírito. E João 14, 26 diz assim: o Santo Espírito, aquele ajudador, vos fará lembrar das minhas palavras. Pregações que você não lembra mais. No dia que você, sabe, quando você entrar no reino, for tratado por Cristo para viver o reino, você vai estar em lugares, diante de pessoas, que palavras virão de pregações que foram semeadas na tua vida há 20 anos atrás. Você não lembra, mas o Espírito lembra e Ele traz. A Bíblia diz que Ele nos faz lembrar das palavras de Cristo. Amém, queridos? Então é aí onde nós vivemos o reino. Porque viver o reino é quando Deus faz através de você. O 27. Bota o 26 de novo para a gente pegar a sequência. Mas, não, meu Deus. Marcos 4. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse. Veja, o homem semeia, ele se move, mas ele vai para o seu repouso. Porque a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque no devido tempo colhereis. Quem acha que não cansa morre e perde a colheita. Eu digo por experiência própria, irmãos. Eu quase morri, porque eu me achava incansável. A Bíblia não diz: seja incansável em fazer o bem. Diz: ei, não vos canseis de fazer o bem. Saiba a sua medida. E num tempo recente eu estava desrespeitando isso de novo. E o Senhor me deu uma palavra novamente lá em Colossenses 9. Ele disse, Colossenses 2. Ele disse: faça tudo. Eu digo: Deus, o que é que eu faço? Eu não estou suportando essa exaustão. E Ele disse: mais uma vez, você passou da sua medida. Faça tudo que você precisa fazer conforme a tua força. Tem o tempo do descanso, amém? E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra de Deus, a obra do Espírito. Eu vi o reino, eu entrei nesse reino, Ele fez em mim,
E agora eu estou vivendo o reino, Ele está fazendo através de mim. Sou eu quem semeio. Eu me torno ávido, desesperado por vidas, por semear, por ver gente sendo curada, por ver família sendo restaurada, ver gente sendo liberta de amargura, de feridas de abandono, ver gente sobrepujando crenças limitantes. E aí eu me torno um semeador, sabe? E toda semeadura que nós fazemos como cooperadores de Deus, irmãos, nos traz uma colheita. Mesmo que em algum tempo nós tenhamos que chorar, que semeemos sofrendo. Porque Salmo 126 continua dizendo no final: aquele que semeia, ainda que com lágrimas, voltará. Colhendo, voltar, quer dizer que chega o retorno, a lei do retorno. Eu semeei, vai chegar o tempo de eu colher. Amém? E a Bíblia diz que aquele que semeou, ainda que chorando, colherá os seus grandes feixes. Ou seja, porque o Senhor, Ele não é mesquinho, Ele não é medíocre. Deus é excelente, Deus é supremo, Ele é abundante. E tudo que Ele faz, irmãos, a gente às vezes semeia. O que é que a Bíblia diz? A semente multiplica a 30, umas a 30, outras 60, outras a 100. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá numa medida recalcada. Você sabe o que é recalcada? Sabe o que é, irmão? A gente acha bonito, né? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Deu glória a Deus. É muito bonito essas coisas, irmão. Mas entenda, recalcada é esse aqui. Eu começo a botar coisa dentro desse copo. Aí eu. Isso é recalque. Eu estou pressionando, entendeu? Aí ainda cabe mais. Aí o Senhor, peraí que eu tenho mais para você, querido. Você foi fiel na semeadura, eu vou te revelar minha fidelidade na tua colheita. Aleluia! Transborda! Transborda! Porque é para a glória dele. Amém? Aleluia! Você aplauda Jesus com mais alegria, irmãos. Recalcada. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, quer dar numa medida recalcada, sacudida, transbordante. Mas para viver isso, veja, isso é o ápice de um relacionamento com Deus. Para viver isso, sabe, eu só vivo isso quando eu estou vivendo o reino. Quando Deus está fazendo através de mim. Porque eu semeio, mas a semente não é minha. Ele dá a semente ao semeador. Ele só vai dar semente ao semeador. Ou seja, a quem já está pronto para viver o reino. A quem chegou na dimensão do Espírito. A quem viu o reino, amadureceu, entrou no reino e diz: agora é em mim, faz em mim. Aí ele faz em mim e você. Aí ele diz: agora você vai viver o reino, toma semente. Tudo vem dele, irmãos. Veja que graça maravilhosa. Ele diz: toma semente. E Deus vai te dando os recursos, a palavra, te dando a visão, a revelação, a direção. O Espírito Santo vai te conduzindo, sabe? E você, Pai, você vai semeando e Deus vai te retribuindo, te retornando a semeadura que você fez com a semente que Ele deu, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Só transborda quem vive o reino. Decida hoje viver o reino, sabe? E irmãos, para você entender, às vezes nós ficamos pedindo a Deus: saia do átrio hoje, entre na dimensão da alma, no santo lugar, comece a dizer: faz em mim, para que o Espírito te arranque para a dimensão dele, aonde Ele vai fazer através de você, aonde você vai prosperar de uma maneira transbordante. Porque, irmãos, Jesus já dizia, coloca por favor, Flávio, Romanos 14, 27. Romanos 14, 27. Romanos 14, 17. Veja, quem vive no átrio relaciona a prosperidade, relaciona o reino de Deus, ou seja, sabe, andar com Deus em ter coisas, né?
Não, graças a Deus na minha casa. Deus é muito bom comigo. Eu sou próspero em Deus. Deus me dá tudo. Eu tenho um carro, moro bem, não me falta nada. Irmãos, tem gente que não sente falta de nada, mas é falta do próprio Deus. E ele diz: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. O texto original ali diz: o Senhor é meu pastor. No hebraico original, o texto original é Naum, que significa não faltará. Ele é o teu pastor, Ele não faltará. De nada adianta ser suprido de todas as coisas e ser falto dEle. Então veja, não relacione o reino de Deus. Não ache que você vive o reino porque você está suprido de todas as coisas materiais. Porque veja, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É quando Ele faz a obra. Porque a alegria não é fruto dele, a paz não é fruto dele. Não seja mais um cristão sem paz. Não seja mais um cristão sem alegria. Às vezes nós estamos entristecidos. O próprio apóstolo Paulo disse: estamos entristecidos, porém alegres. As circunstâncias me ferem, mas dentro de mim, sabe, tem uma obra do Espírito frutificando. E eu tenho o mesmo sentimento de Jesus, que ignorou a vergonha da cruz e se alegrou com o que lhe estava proposto, salvar a minha vida. Amém, irmãos? Alegria é diferente de estar cheio de satisfação. Você está sofrendo às vezes, você está padecendo algumas dores, mas tem algo no teu espírito que Ele está movendo e dizendo: continua, vai, você não vai padecer. Eu não te chamei para morrer, eu te chamei para cumprir um propósito, sabe? Eu não te chamei para padecer, mas para prevalecer. Deixa eu fazer em você, deixa eu fazer em você, porque eu quero fazer através de você. É o que o Senhor nos diz, aleluia. Então o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça. É justiça, porque aqueles que vivem o reino são convictos da sua justificação, não aceitam condenação, não aceitam palavra contrária, sabe? Não param por críticas, porque não se movem por elogios, mas por um reconhecimento da sua identidade em Cristo. Eu criei, eu confessei, eu deixei Ele fazer em mim. Hoje eu sou pleno, Ele faz através de mim. Hoje Ele faz, Ele dá semente. O meu esforço é tão pequeno para semear, e Ele ainda responde de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Porque a Bíblia diz, querido, em João 15:8, que quando damos muito fruto, é glorificado o nome do Senhor. Ele deseja glorificar o nome dEle através da minha vida e da sua vida. Por isso Ele quer nos tratar. Ele quer que nós entremos nesse reino, sejamos tratados, curados, libertos, para vivermos o reino. Porque Ele é que tem o recurso da sua glorificação. Ele nos dá a semente. Ele não vai desperdiçar a semente. Ele vai dar semente a quem entendeu o seu propósito, o seu papel. Sabe, Ele vai dar semente para que eu e você semeie, para que a nossa semeadura frutifique de uma maneira transbordante, sim, porque nisso Ele é glorificado. Amém? Ele é glorificado. Irmãos, eu sou meio chato com a palavra, assim, com a palavra. Eu sou exigente, assim. E eu estava uma vez, minha mulher faz. E eu estava na loja de um amigo meu, faz alguns anos. E aí chega um senhor jovem, paletó, gravata, no pico do meio-dia, irmãos, andando aquela mascarinha de Moraes ali. O paletó estava, parecia um band-aid de velho, numa ferida supurando. Paletó pregado nele, mas estava de paletó e gravata. Aí entrou na loja, começa logo a falar diferente. É porque o Senhor me mandou aqui. Amém, querido. Aí ele pregou um negócio lá meio coisado, sabe? Eu disse: ô irmão, eu estou com um pouco de pressa. Em que eu posso lhe servir, querido? E eu era recém-convertido. E ele disse assim: irmão, veja só, porque fazer a obra tem um custo. Eu já venho andando desde Afogados, a gente estava perto do Geraldão ali.
Se eu já venho andando desde Afogado, eu digo, com esse paletó, irmão, nesse raio de meio-dia, eu digo, que unção de sofrimento triste. Esse irmão, eu digo, não, irmão, o que é que o senhor precisa? Não, porque veja bem, a gente faz a obra e a gente depende das ofertas. Isso o irmão podia me abençoar com 20 reais. Aí eu digo, vem cá, irmão, senta aqui. Você pega uma aguinha para ele. Foga no negócio da garrafa. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia que eu conheço diz assim: o salmista Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Porque ele contou uma desgraceira, porque ele está sem comida em casa. Eu digo, irmão, o senhor está comercializando a fé. Ele disse, fui moço, eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Aí eu sou chato. Eu disse, querido, veja só, eu não estou conversando com um neófito, eu estou conversando com alguém que prega o evangelho. Alguém que foi ungido para evangelizar, porque o senhor carrega uma unção de evangelismo, mas o senhor precisa se converter. O senhor precisa se converter. Porque, irmãos, das tuas necessidades o Senhor cuida, sabe? Você não vai precisar pedir, porque Jesus, quando enviou os 70 de 2 em 2, ele disse, vocês vão chegar naquela cidade, vocês vão bater nas casas, eles vão lhe receber, vão lhe dar pão para comer, água para beber, vão lhe dar dormida. E na casa que não reconhecerem vocês, traduzindo para a linguagem de J. Júnior, na casa que não derem valor a vocês, sacuda até a poeira do chinelo, entendeu? Não dê nem cartão, sacuda a poeira do chinelo e siga adiante, porque Deus, ele move o coração de pessoas. Eu não estou querendo dizer que às vezes eu já passei necessidade, irmão, mas eu não fui pedir, não. Eu orei ao Senhor, eu disse, eu dependo do Senhor. O Senhor conhece a necessidade da minha casa. E Deus levantou pessoas do nada. E vou dizer mais a você, Deus levantou pessoas não crentes para dizer para mim, cara, eu pensei em tu aqui, deu vontade de te dar isso. Eu digo, oh, querido, glória a Deus, eu não mendiguei, irmãos. Eu passei na cara desse santinho, eu disse, irmão, o senhor está mendigando, isso é feio. O senhor prega, chega a dar uma tristeza, o senhor prega o evangelho, chega, aí só, irmão, porque eu estou lá em casa, porque eu só me arruma 20 reais para eu comprar 2 pacotes de fubá, 1 quilo de açúcar. Peraí, irmão, o que é isso? Gente que está funcionando, mas não vive o reino, amém? Então, eu não vou me acompanhar muito nesse lugar, eu fico lembrando das coisas, né? Sabe, então, queridos, Deus, ele promove, quando você vive o reino, ele promove a tua vida, e ele provê tudo que você precisa. Irmãos, quando a minha esposa diz assim, nós temos vivido um tempo novo na nossa casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos experimentado um fluir de graça do Senhor. Sabe, que às vezes quando eu penso, eu vejo as necessidades assim do que a gente está construindo, fazendo, eu digo a ela, meu Deus. Mas eu digo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso. Amém. E aí eu descanso, irmãos. E o Senhor, eu sou surpreendido cada dia com ligações. J. Júnior, eu precisava da sua empresa para isso, sabe? Aí você, meu Deus, não sobra, mas não falta. O Senhor vai suprindo, Ele vai movendo corações, Ele vai levantando pessoas. Irmãos, eu fui perdoado quando eu já contei essa história aqui. Eu quebrei, eu tenho uma pequena empresa, eu quebrei, e eu perdi o que eu tinha juntado em 15 anos e fiquei devendo por mais 10 anos. E eu digo, Senhor, o que é que aconteceu? Mas eu precisava, sabe, eu precisava perder para entender o valor da vida que o Senhor me chamou para viver. E aí, quando eu entendi isso, quando eu entrei no reino, me deixei ser tratado e comecei a viver o reino, pessoas que eu já estava pagando há quase 10 anos e não conseguia terminar de pagar, não tinha pago nem metade da dívida em 10 anos. Isso aí você tira o tamanho do negócio. Me chamou e disse assim, não precisa pagar mais não. O homem é multimilionário, mas disse, se um dia eu quebrar, eu te cobro. Vai em paz. Se isso te pesou, foi até aqui, não pesa mais na tua vida. Deus faz, irmãos. Eu não fui pedir, eu não fui dizer, olha, eu não tenho como pagar, me perdoe. Ela já foi mandar aumentar o microfone, glória a Deus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem, então? Então, queridos irmãos,
Esse é o tempo de levantarmos, sairmos do átrio, do lugar onde apenas vemos o reino, aonde nós fomos convencidos da verdade do Evangelho. Precisamos entrar no santo lugar, não pedir mais para mim, sabe, mas por mim. Não dizer mais, Senhor, faz para mim, mas faz em mim. Me trata e me leva à dimensão do Teu Espírito, porque eu quero viver o Teu reino. Viver o reino, irmãos. Poxa, hein, Flávio, tu voltou para aí, foi? Ah, não, tá aí. Foi que eu acelerei agora, Dima. Viver o reino. Ver o reino, para você entender e você discernir aonde você está, em que dimensão você está, em qual lugar você está vivendo. Ver o reino é crer no Evangelho, é crer na salvação em Cristo e assumir uma rotina religiosa. Eu não tenho outra forma de dizer, assumir um rótulo, um título. E Deus não nos chamou para assumir rótulo nem título, mas para tomar posse de uma identidade. Eu não sou crente, eu sou filho. Amém, queridos? Então, se você ainda está nesses dias apenas vendo o reino, apenas crendo, vindo para a igreja, mas vivendo a sua vidinha do seu jeito e pedindo a Deus apenas para você, saia desse lugar. Entre no reino, como um menino, comece a desejá-lo e dizer, Senhor, eu quero melhorar para o Senhor, eu quero ser santo para o Senhor, Pai, eu quero te amar mais. Faz em mim, faz em mim, faz em mim, faz na minha alma, faz no meu espírito, me sara, me transforma, me restaura, me levanta, porque eu estou caído. Faz em mim, porque quando Ele fizer em você, irmãos, quando Ele completar a obra em você, Ele vai te colocar do lado dele, na dimensão do Espírito, para você fazer com Ele, amém? Para Ele fazer através de você. Ele vai te dar a semente, Ele vai te dar a semente, vai direcionar a tua semeadura, e Ele te proporcionará uma colheita da semente que Ele deu, recalcada, sacudida e transbordante, para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos, aleluia. E tudo isso, para a gente encerrar, você pode ficar de pé no seu lugar. Tudo isso, queridos, já está dentro de você. Deixa vir para fora. Porque, irmãos, quando você creu em Cristo, quando você viu o reino, você recebeu o Espírito de Deus e Ele está aí. Entre no reino, ou seja, entre no governo dele, deixa Ele fazer em você. Já está aí, para que Ele passe a fazer através de você. Lucas 17, Flávio, a partir do 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aí você diz: meu Deus, o que é que tudo isso já está dentro de você, querido. Você creu em Jesus, você vê o reino, já está, você viu o reino, já está dentro de você. Agora, como uma criança, deseje Ele, clame pelo Espírito, sabe, deixa Ele fazer em você. Deixa Ele fazer em você nessa noite, porque Ele quer abrir as portas da dimensão do seu Espírito. Porque nesse lugar, o lugar onde nós relacionamos com o Santo dos Santos, é o lugar onde Ele manifesta a sua pessoa. E depois de um contato, de um encontro pessoal com a manifestação de Deus, palpável do seu Espírito, você nunca mais será o mesmo. Você queimará por vidas, você clamará por salvar, sabe, por restaurar, por curar. E tudo isso, e no próximo domingo nós falaremos, e tudo isso
vem de um relacionamento pessoal com o Senhor, não de um relacionamento religioso. Quem vê o reino se relaciona com o Senhor religiosamente. Quem entra no reino entende que só o Espírito de Deus pode transformar o nosso interior. E quem vive o reino, sabe, teve um encontro pessoal com Ele, conhece o cheiro dEle, conhece a presença dEle, deseja cada dia mais e mais, e se torna um canal de cura, de bênção, de restauração, de salvação, de transformação. Tudo isso são sementes que vêm do céu, as quais o Senhor te responderá de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante, para a glória dele, por sua abundante graça. Amém, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Os diáconos já podem vir. Eu queria, irmãos, lhe convidar, ou melhor, eu vou ser ousado, eu quero lhe convocar a fechar os seus olhos. Você já entendeu o que é átrio, santo lugar e santo dos santos? Dimensão do corpo, da alma e do espírito. Um encontro pessoal com Deus, com a manifestação da sua pessoa, você só vai ter na dimensão do espírito. Você conhece seu coração, seu caráter, você conhece a sua vida. Além de você, só o Senhor conhece. Conhece até melhor que você. Você sabe aonde, em que dimensão, em que lugar você tem vivido. Você está hoje apenas vendo o reino, ou você já entrou no reino, você está sendo tratado, o Senhor está mexendo com o teu interior, ou você já está vivendo o reino. Se você ainda está no átrio, na dimensão do corpo, se você ainda está no lugar de espectador, apenas vendo o reino, decida hoje entrar nesse reino. Decida hoje não orar mais pedindo para mim, mas dizendo: faz em mim. Não faz Senhor, não faz para mim, faz em mim. Comece a orar a Ele, dizer: faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Porque eu sei que a minha vida tem um propósito, eu sei que o Senhor quer fazer através de mim, mas para o Senhor fazer através de mim, é necessário primeiro que seja feito em mim. Diga a Ele, seja sincero com o Senhor, diga: Pai, até hoje eu vivi no átrio, até hoje eu vivi apenas vendo o Teu reino, eu quero entrar nesse reino, porque eu quero viver o Teu reino. Comece a orar a Ele, comece. Porque tudo isso, queridos, vem de uma vida de oração. Domingo que vem nós vamos voltar a falar sobre oração, porque tudo isso é fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor. E não há como se relacionar com alguém sem conversar, sem ter conversas longas sim, conversas profundas sim, sem ter um tempo de conversa gostosa, sem ter diálogos intensos. Não há como, não há como. Eu e minha mulher, às vezes, a gente começa a conversar, quando vê, deu 2 da manhã, eu digo: minha filha, pelo amor de Deus. Às vezes dá 3, eu digo: minha filha, pelo amor de Deus. Mas o tempo passa que a gente não vê, porque nós nos relacionamos e nós conversamos. Então, conversa, relacionamento, ele nasce, ele cresce, ele se fortalece e se perpetua numa conversa. Seja assim com Deus. Ore profundamente, ore intensamente. Tenha um tempo gostoso de conversa com Ele, sabe? Diga: Senhor, me trata, olha a minha ferida, Pai. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se o homem dos seus próprios erros. Nós não temos o que nos queixar de Deus, irmãos, porque se colhemos algumas dores, é fruto ou de pecado, ou de desobediência. Devemos nos queixar apenas de nós mesmos, mas Ele é tão gracioso e misericordioso, misericordioso, que Ele diz: eu te curo, eu te restauro, eu te levanto, eu conserto o que quebrou, eu restituo o que foi roubado, eu te ajudo a esquadrinhar os lugares e encontrar as dracmas que se perderam. Apenas creia, apenas me deixe fazer. Isso é pessoal. O meu filho tem 7 anos, vai fazer 8, mas eu tento dar exemplo a ele, ensiná-lo, discipulá-lo na palavra, mas eu não obriguei ele a aceitar Jesus, porque mesmo ele sendo uma criança e meu filho, a decisão para ser selada pelo Espírito tem que ser pessoal, tem que ser espontânea, voluntária.
Diga: Senhor, toma a minha vida, toma o meu ser, trata o meu interior, Pai. A minha vida tem um propósito que precisa ser cumprido. O Senhor precisa fazer através de mim, mas primeiro é necessário que seja feito em mim. Faz em mim, Pai. Faz em mim. Comece a orar a Ele, comece a falar com Ele.